Feliz sábado, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à casa de Deus. Deus está feliz porque você escolheu estar essa tarde passando com Ele, finalizando as horas do sábado. Agora, eu peço para você que está sentado, use toda a sua força para nós louvarmos juntos ao nosso Deus. A igreja está um pouco vazia, mas nós com força e com vontade vamos dar um louvor digno ao nosso grande Deus. Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus. Vamos ficar em reverência e falar com Deus. Senhor Pai, obrigado por esse dia. Pedimos que esteja conosco durante esse culto. Abençoe o pregador. Permita, Senhor, que o Espírito Santo use a mensagem dita aqui hoje e toque os nossos corações. Abençoe seu louvor. Abençoe as pessoas que estão em casa, que estão vindo para cá. E Senhor, possa nos dar um bom fim de semana na Tua proteção e na Tua companhia. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde. Não, parei, foi só um ensaio, né? Porque sei que estamos em pouco número, mas vamos ficar alegres, estamos na casa de Deus e agora vamos louvar a Deus. Então, boa tarde. Feliz sábado, que todos sejam bem-vindos a essa tarde maravilhosa de sábado aqui na igreja. E para começarmos o nosso louvor, vamos cantar Teu Grande Amor. É uma música bem conhecida, creio que todos conhecem. Vamos cantar com todo o nosso ânimo, toda a nossa força. E todos vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Ouvi sua voz me chamar, sei que posso confiar. Tantos planos grandiosos pra mim Deus tem a oferecer. Não vou me ocultar, sim, eu vou aceitar Teu grande amor. Eu vou espalhar, derrama poder pra Teu nome levar, confiando em Tua graça. Jesus tenho vida eterna. Teu grande amor vou espalhar, Teu grande amor. Creio em Ti, hoje entrego meu ser. Quero dar meu melhor. Vive em mim igual Jesus quero ser. E ter nova canção. Vou dar meu coração em Ti, a salvação. Teu grande amor eu vou espalhar, derrama poder pra Teu nome levar, confiando em Tua graça. Jesus tenho vida eterna. Teu grande amor vou espalhar, Teu grande amor. Fazer nascer um amor no meu coração. Tu és Senhor. Hoje escolho viver pra servir e sentir a leveza de sorrir. Teu grande amor eu vou espalhar, derrama poder pra Teu nome levar, confiando em Tua graça. Jesus tenho vida eterna. Teu grande amor vou espalhar, Teu grande amor eu vou espalhar, derrama poder pra Teu nome levar, confiando em Tua graça. Jesus tenho vida eterna.
Amém? Quem acredita que Jesus veio aqui na terra e morreu por mim e por você? Quem acredita? Levanta a mão. Quem acredita que um dia Ele vai voltar e vai nos buscar para levar para morar no céu junto com Ele? Amém? Convido a todos agora a ficar em pé para a gente cantar o hino Acredito. Vamos cantar. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja viva esse amor. Creio em ti, as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti. Agora a sua igreja. Acredite. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Boa tarde, igreja. Que bom que vocês estão aqui. Vamos, assim mesmo como estão, curvar nossos frontes para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado porque estamos mais esse sábado aqui na Tua presença, na Tua santa casa, para poder louvar e engrandecer o Teu santo nome. Senhor Deus, possa abençoar esse culto jovem, que o Senhor possa abençoar, que seja feita a Tua vontade aqui, que
possamos dar o nosso melhor para Ti, Senhor Deus. Abençoe a cada jovem aqui, a cada pessoa que está aqui, a cada família aqui representada. Cuide de cada um de nós. Abençoe, Senhor Deus, a liderança do JA, que o Senhor possa abençoar, que cada vez mais possamos oferecer o nosso melhor para Ti. Muito obrigado por todas as Tuas bênçãos. Continue conosco neste restinho de sábado e na semana que está por vir. Em nome do Filho amado Jesus, é o que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Boa tarde. Nós somos poucos, mas com Deus nós somos muitos, amém? E que Deus possa abençoar o nosso culto jovem hoje. Estamos felizes com a sua presença e que esse culto possa enriquecer a sua vida espiritual também, amém? Gostaria de convidar o Anderson, que vai louvar o nome do nosso Deus nesse momento. Boa tarde, igreja. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e as rotinas desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo para queimar pecados escondidos, uma fera adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar? Por que será? Por que razão? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e as rotinas desses nossos dias
sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Maranata, Senhor logo vem. Amém? Que bom que você está aqui. Alguns continuam, né? Desde cedo, parece. Estiveram aqui por perto, não se distanciaram muito aqui da Vila Nova. Mas eu estou sentindo que hoje aqui, parece que a coisa está meio distante. Eu queria ver se eu consigo combinar alguma coisa com vocês aqui. Esses que estão assim, mais próximos da saída, queria ver se a gente consegue chegar mais próximo aqui da entrada. É possível? Quem está assim no fundão chegar mais para frente? Pode ser? Ou está difícil? Nós estamos em tão pouco número, né? E bem espalhadão assim, dá uma ideia de um vazio maior. Isso, povo. Que bom. Chegando mais perto, você escuta melhor e enxerga melhor. Olha só que coisa boa. Tá? Quem não fizer tanta questão assim de chegar para frente, pode ficar tranquilo aí onde você está. Mas agradeço a vocês que se adiantaram um pouquinho. Finalmente chegou, meus queridos. Pode projetar para mim, por favor? Isto. Chegamos. Estamos começando hoje uma jornada fantástica. Não que as outras não sejam, né? Mas eu preciso puxar a sardinha aqui para o nosso lado. Uma jornada fantástica pelo estudo da Palavra de Deus, mais especificamente alguns assuntos relacionados à profecia bíblica, sinais dos tempos, proximidade da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa esperança, nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo, prontos para isso e passarmos com Ele a nossa eternidade. Amém? Nós estamos em contagem regressiva. Por que contagem regressiva? Porque na agenda de Deus, amados irmãos, já está marcada a data, o dia e a hora da volta de Jesus Cristo. Na agenda divina já está tudo acertado, tudo marcado. Jesus Cristo mesmo disse que o Pai, ou Deus na verdade, sabe o dia e a hora que Ele voltará. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Então nós podemos afirmar com certeza de que cada dia vivido é um dia a menos de preparo para essa data que já está agendada. Por isso, nós precisamos entender que estamos vivendo, na verdade, espiritualmente falando, em contagem regressiva para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós teremos 3 JAs para estudar. Não de modo profundo, obviamente. Não há condições para fazer isso no tempo. Mas, pelo menos, ter alguma ideia ou relembrar alguns fatos, alguns assuntos importantes relacionados a esses 3 aspectos aqui. Sacudidura, decreto dominical e chuva serôdia. Vamos procurar dentro deste tempo e desses 3 cultos jovens, amados irmãos, hoje, sábado que vem e no próximo, melhorar um pouquinho, ou quem sabe aprender ou relembrar um pouco mais a respeito do conceito desses 3 aspectos aqui e qual é a relação que tem entre eles. Aonde é que eles encaixam? Onde é que eles se encaixam dentro desse contexto? Tá? Vamos entender aí. Muitas vezes a gente tem o conhecimento, mas ele está meio assim, espaçado, né? Está esparso. Eu sei o que é sacudidura, eu sei, já estudei, conheço o que é decreto dominical, né? Já ouvi falar alguma coisa a respeito de chuva serôdia, mas às vezes esses conceitos, esses entendimentos, irmãos, estão meio espalhados assim na nossa mente. Então é preciso que a gente crie conexões, elos, relações, para nós entendermos perfeitamente qual é o processo, o contexto e aonde cada um desses eventos se encaixam. Ok? E eu quero começar
pedindo ajuda. Eu sempre peço ajuda. Eu sou um professor que venho para a aula com muitas perguntas, tá? Eu queria que vocês me ajudassem agora a fazermos um raio-x da igreja na atualidade, né? Não especificamente Vila Nova, mas a igreja de um modo geral, nos tempos em que estamos vivendo. Eu gostaria que você me ajudasse falando apenas em uma palavra apenas, como você encara, como é que você vê a situação da igreja hoje, tá certo? Então vamos aqui montar rapidamente o raio-x da igreja nos tempos modernos. Como é que ela está? Adormecida, morna, acomodada. Oi? Mundanizada. O que mais? Não entendi. Obedecendo? Envelhecendo? Tá, envelhecendo estou eu que não entendi direito o que você falou. O que mais? Uma visão você tem, um raio-x você pode fazer da igreja, né? De acordo com a sua visão, daquilo que você conhece, que você ouve, que você vê. Como é que você considera a situação da igreja nos tempos que vivemos? Fria? O que mais? Displicente? Vocês notaram, dentro dessas características que foram aqui relacionadas, o que é comum dentre elas? O que nós percebemos aqui, irmãos? O que nós percebemos dentro daquilo que foi falado aqui, obviamente há outras interpretações aí, mas interessante é que nós observamos que, na maioria das vezes, o que nós elencamos, o que nós relacionamos de características da igreja atual, está sempre no aspecto negativo. Sempre no aspecto negativo, né? Parece que isso fala um pouco mais forte, né? Parece que isso traz assim uma visão, né, maior da situação da igreja. Vou complementar. Uma igreja, vou repetir alguns e complementar outros. Olha só, uma igreja fria, uma igreja morta, uma igreja adormecida, cheia de legalismo, uma igreja mundanizada, né? Cheia de mundanismo, divórcio, adultério, mau comportamento sexual, corrupção, conflitos, apostasia, hipocrisia, heresias, negligência, falta de amor, né? São alguns dos aspectos da igreja contemporânea. Agora, pare para pensar, se é que você não fez isso ainda. Pode uma igreja com essas características ainda ser considerada ou aceita como o remanescente fiel de Deus? Será que é possível que uma igreja com essas características ainda seja ou possa ser a igreja remanescente de Deus no tempo em que nós vivemos? Sim ou não? Não pode. Quem acha que não? Vou falar que nem o pastor falou hoje cedo, tá? Não é pecado você levantar o braço e falar que não ou que sim, tá? É só pra gente, para ajudar. Quem acha que não? Quem acha que sim? Quem não acha nada? Irmãos, se nós pensarmos dessa maneira, se nós entendermos que uma igreja com essas características não pode ser a igreja remanescente de Deus nos tempos em que nós vivemos, vou confessar uma coisa para vocês. Nós estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos aqui tentando enganar a nós mesmos, quem sabe. E eu diria mais, só um minuto, irmãos. Eu diria mais. Eu diria que os nossos acusadores, aqueles que vez ou outra têm saído da igreja e têm passado a atacar a igreja, dizendo que a igreja apostatou, que a igreja se tornou Babilônia, etc, 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 têm razão. E eu diria que eles têm razão. Se nós entendermos que uma igreja com essas condições não pode ser a igreja fiel, o remanescente fiel de Deus, né, nós estaremos dando razão à voz do inimigo quando ele acusa a igreja de Deus de apostasia e de ter se tornado Babilônia. E é isso que os dissidentes, vamos falar assim, as pessoas que têm abandonado a igreja, têm feito, né? Têm acusado a igreja de apostasia.
Se nós concordarmos com esse conceito, vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos tentando nos enganar. E na verdade estaremos perdendo tempo. Porque se a igreja, com essas condições, com essas características, não é mais ou não pode ser a igreja remanescente de Deus, alguma coisa está complicada aí, alguma coisa está errada, né? Diga, meu irmão. Certo, mas então nós só nos tornaremos o remanescente fiel quando nós nos arrependermos e reformarmos e entrarmos dentro do padrão. Certo. Diga, meu irmão. Ok. O movimento de reforma foi não foi o único, né? Um dos braços dissidentes aí da igreja. Só para esclarecer, irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que a partir do momento em que nós nos enxergamos como verdadeiramente somos, devemos então ficar tranquilos ou ficar acomodados e dizer assim, não, né? Somos assim mesmo e tá bom, tá? Nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina de uma forma muito especial, muito particular, a enxergar melhor esse conceito. E aí é onde entra a graça maravilhosa de Deus, manifestada em nossas vidas. Porque se nós formos buscar na Bíblia, né, ao longo da história bíblica, nós vamos ver algumas coisas interessantes. A nação de Israel foi considerada por Deus como o remanescente fiel por mais de 2000 anos. Desde o chamado de Abrão até o ano 34, a nação de Israel foi considerada por Deus o remanescente fiel, apesar, né, de ser, a nação de Israel, de ser acusada de praticamente todos os pecados na face da terra. Você não precisa investigar profundamente a história de Israel para achar esses fatos, esses pontos. Apenas um exemplo, rei Davi. O rei da nação, e o que ele fez? Quais foram as suas práticas, as suas atitudes? E o interessante, meus queridos irmãos, é que lá no livro de Atos, Deus diz que Davi foi um homem segundo o seu coração, né? Então, amados irmãos, durante mais de 2000 anos, a nação de Israel permaneceu como o remanescente fiel de Deus, apesar dela ser culpada de todos os pecados, ou praticamente todos os pecados na face da terra. Se nós estivéssemos agora analisando, né, a nação de Israel na época, vamos falar assim, com a visão, com o conceito que nós temos aqui, a maioria, de que com essas características negativas jamais poderia ser, então a nação de Israel está fora, né? Há um detalhe interessante em relação a isso, irmãos, que nós precisamos sempre nos lembrar, ou quem sabe aprender. Assim como foi verdade para a nação de Israel, é verdade para a igreja nos tempos em que vivemos. Por quê? Porque o remanescente coletivo de Deus, ao longo do tempo, não só agora, mas ao longo de toda a história, ele se distingue não tanto pelos pecados que ele evita cometer, mas sim pela verdade que ele possui. Essa é a característica fundamental que distingue o remanescente, seja histórico
seja agora escatológico, né? Relacionado ao tempo do fim. Não é o pecado que ele evita cometer, mas sim as verdades que ele possui. Essa é a característica fundamental que distingue o remanescente, principalmente no tempo do fim. Porque se nós formos pegar na história, por exemplo, da nação de Israel, nós vamos ver o tempo todo, né, Israel cometendo pecado, né? Desvios, erros, apostasia e assim por diante. Cobiça, adultério, assassinato, tantas coisas, irmãos. E durante todo esse tempo, mais de 2000 anos, a nação de Israel foi considerada o remanescente fiel de Deus. Por que seria diferente agora? Não é. O conceito divino, né, a característica fundamental que distingue o remanescente no tempo do fim, não é o pecado que ele evita, e sim as verdades que ele possui. Nós precisamos fixar isso em nossa mente. Tá? Porque se for diferente, volto a dizer, nossos acusadores têm razão e nós estamos jogando no time errado. É claro que eu não estou querendo dizer com isso, e preciso que vocês entendam isso, que agora, em função disso, a gente pode ficar tranquilo e viver em nossos pecados porque a gente tem a verdade, só isso. Não. Estou querendo dizer para os irmãos que, apesar dos pecados que existem em nosso meio, Deus não nos desconsidera. Nós continuamos, a igreja continua sendo o remanescente e fiel de Deus no tempo do fim. É claro que alguma coisa precisa ser feita, como o irmão disse, nós precisamos de reavivamento e coisas assim e tal. Mas esse agora não é o foco. Nós estamos apenas conceituando o remanescente e entendendo qual é a característica fundamental dele. Tá certo? Vamos continuar porque o tempo é pouco. É curto, na verdade. Certo? Não dobrar os seus joelhos perante Baal. Uma atitude que Deus relacionou em relação à característica deles. Ele não disse o restante e não especificou tudo, né? Uma característica fundamental relacionada à experiência com Elias naquele momento, tá? Então assim, não dá para generalizar. É claro que isso é importante, mas não é o todo. E é isso que a gente vai ver aqui. Abra sua Bíblia em Apocalipse 12, por favor. Apocalipse 12. O verso 17. A palavra do Senhor nos diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Começo do verso aqui, né, a primeira parte diz, os restantes da sua descendência. Um termo interessante aqui. Tá? Esse termo significa os que sobraram, ou ainda os remanescentes. Na verdade, amados irmãos, a Bíblia retrata aqui o remanescente sempre, ao longo da história, como um pequeno grupo de filhos de Deus que vai permanecer fiel ao longo das calamidades, das guerras, das apostasias. Tá? Esse é o remanescente. Tá? É um pequeno grupo, sempre será um pequeno grupo, né? Menor em relação aos outros, mas que vai trabalhar, se esforçar e viver uma vida de fidelidade a Deus, em meio às tempestades, às guerras, em meio à apostasia, em meio ao pecado. Tá? Esse é o conceito bíblico de remanescente. O remanescente é isso. Tá? Agora, ao longo da história, desde o início, Deus tem chamado um remanescente para cumprir uma missão. A gente vê esse padrão. É assim desde o início. Exemplos. Noé. Noé e sua família foram um remanescente naquele tempo, né? Nos tempos do dilúvio. Deus chamou Noé para uma missão. Qual foi a missão de Noé? Construir uma arca? Essa foi a missão? Esse foi o testemunho que ele deu. A missão que ele recebeu foi de anunciar o juízo de Deus naquela época através do dilúvio. Uma pregação de arrependimento. As pessoas precisariam se arrepender, porque senão, né, seriam destruídas no dilúvio, a execução do juízo de Deus naquele momento, naquela época. E
testemunhando em relação à sua pregação, ele construía a arca. Deus chamou Jonas como um remanescente naquele momento. Qual foi a missão de Jonas, irmãos? Pregar uma mensagem de juízo e arrependimento, não é assim? Para quem? Para os ninivitas, para a cidade de Nínive. Deus chama João Batista como um remanescente, com uma missão também. Qual a missão de João Batista? Preparar o caminho para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma pregação também de arrependimento. Ao longo da história, Deus tem chamado um remanescente para cumprir uma missão. Esse é o padrão de Deus. E agora, nos tempos em que nós vivemos, será que também existe o chamado para cumprir uma missão? Sim ou não? Qual é a missão do remanescente nos tempos em que vivemos, irmãos? Pregar as 3 mensagens angélicas. Essa é a missão do remanescente no tempo do fim. E onde é que nós encontramos as 3 mensagens angélicas mesmo? Está lá em Apocalipse 14. Né? Primeira mensagem: temei a Deus e dá-lhe glória. Segunda: caiu a grande Babilônia. E a terceira mensagem: se alguém adora a besta, vai sofrer as mesmas consequências que a besta vai sofrer. Tá? Resumidamente é isso. E nós encontramos isso daqui em Apocalipse 14. Tá? Versos 6 a 12. Essa é a missão que Deus dá para o remanescente no tempo do fim. Obviamente, meus queridos irmãos, que agregada, né, a essas 3 mensagens angélicas, nós temos todas as grandes verdades, verdades eternas e verdades presentes, tá? Que estão incorporadas, agregadas aqui nesta missão, obviamente. Tá? Pregar a respeito do sábado é anunciar a primeira mensagem angélica, porque lá diz: e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, né? Numa clara alusão ao mandamento sabático. Tá? Mas essa daqui é a missão do remanescente no tempo do fim. Falamos em remanescente. Nós vimos que ao longo da história Deus sempre tem chamado, levantado um remanescente para cumprir uma missão. E a missão sempre é pregar a verdade presente, uma verdade de arrependimento, né? Uma verdade em relação ao juízo. E olha só, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Arrependimento, juízo, está tudo aqui relacionado, irmãos. Agora, quem é o remanescente, né, no tempo do fim? Como é que a Bíblia fala a respeito dele? Nós lemos aqui 2 características interessantes, fundamentais, que identificam o remanescente no tempo do fim. Né? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Se você vai lá em Apocalipse 19:10, Deus complementa dizendo que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né, ou da profecia. Mas vamos ver exatamente em relação ao espírito de profecia, que é que ele fala a respeito do remanescente. Ellen White, inspirada por Deus, escreve no livro Testemunho para Ministros o seguinte: Deus tem uma igreja. E ela, a igreja, obviamente, tem um ministério designado por ele. Então, amados irmãos, Deus mesmo, através do Espírito de Profecia, inspirando Ellen White, nos diz: olha, eu tenho uma igreja, eu tenho um remanescente, e o ministério deste remanescente sou eu que designo, sou eu que designei. Isso Ellen White fala de modo muito claro. Tá? Então, o remanescente no tempo do fim não é uma organização criada por homens. E o ministério desse remanescente também não é algo planejado por homens. Amém, irmãos? O remanescente é de Deus e o ministério dele também é de Deus. Agora, Ellen White também diz assim no livro Evangelismo: em sentido especial, foram os adventistas do 7º dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência a um mundo a perecer: a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Então está claro aqui. Deus tem uma igreja, tem um remanescente e tem um ministério, tem uma missão designada por ele.
A igreja adventista do sétimo dia é esse remanescente e a missão dada por Deus a esta igreja é anunciar a primeira, segunda e terceira mensagens angélicas. Amém, irmãos? Agora, se nós analisarmos a história do remanescente, nós vamos ver aqui um padrão. E um padrão, diríamos, preocupante, para não dizer assustador. Deus chama a nação de Israel. Tem uma conversa noturna com Abrão, não é assim? Chama Abrão, né, para o quintal da casa dele, fala para ele, olha para o céu, conte as estrelas. E Abrão diz o quê? Não dá para contar as estrelas. Aí Deus fala para ele assim, olha, assim como não dá para contar as estrelas, também não dará para contar o povo que sairá de ti, a nação, né, que eu farei de ti. Olha que coisa fantástica, irmãos. Deus chama a nação de Israel nesse momento na história, meus queridos irmãos, para ser o remanescente de Deus com uma missão: pregar o evangelho. Pregar a verdade presente. Mas o que acontece com a nação de Israel? O que acontece com eles? Eles falham no cumprimento da missão. Eles começam a entender que a pregação do evangelho, ou que a salvação, vamos falar assim, né, que a salvação é só para aquele que nasce na nação de Israel, só para o judeu. E nós chegamos na época de Jesus Cristo, com todo aquele contexto que nós conhecemos, até o ano 34, no apedrejamento de Estevão, quando Deus rejeita a nação de Israel como o remanescente fiel de Deus. Qual é a solução de Deus para esse aparente problema? Da nação de Israel, Deus chama um remanescente. Jesus Cristo, então, agora chama 12 judeus, 12 homens. E eles começam a formar o núcleo daquilo que nós conhecemos como a igreja primitiva. Agora já não é mais a nação de Israel, e sim a igreja cristã, que tem a missão, que tem o compromisso, que tem a responsabilidade de continuar, né, a fazer aquilo que a nação de Israel havia falhado. E o que acontece com a igreja primitiva? Também falha. Desvia o foco. Chegamos na época dos reformadores. Qual é a solução de Deus para esse aparente problema? Deste remanescente, né, ou desse povo chamado por Deus, ele chama um remanescente. Nós temos ali o que conhecemos como o início do movimento da Reforma, com Martinho Lutero. 30 de outubro de 1517, ele afixa nas portas da Catedral de Wittenberg, né, as 95 teses sobre justificação pela fé, e dá início ao que nós conhecemos como movimento da Reforma. Quem era Martinho Lutero? Da onde? Da Igreja Católica, um romanista. Tá? Então, daquela igreja que começou lá com os discípulos, a igreja primitiva, que depois se apostatou, né, falhou no cumprimento da sua missão, Deus chama um remanescente para continuar esse propósito, essa missão, essa responsabilidade, que foram os reformadores. Mas os reformadores deixaram de reformar, se contentaram com pouco, vamos falar assim. E aí, como é que Deus resolve esse problema? Desse remanescente, ele chama um remanescente. E chegamos então na época do movimento milerita, quando membros de igrejas oriundas da Reforma começam a estudar as profecias bíblicas, mais especificamente ali Daniel, né? Capítulo 8, começam a entender isso, e aí nós conhecemos lá um movimento milerita, a pregação da volta de Jesus Cristo e tudo aquilo. Tá? Então vejam vocês como vem, né? O padrão vem se repetindo. Agora, meus queridos irmãos, será que esse padrão vai continuar indefinidamente? Chamado, apostasia, queda, novo chamado? Chamado, apostasia, queda, um remanescente sai deste com um novo chamado para continuar a missão? Será que esse ciclo vicioso vai continuar? Pelo padrão, sim. Não é assim? Tem acontecido ao longo da história? Mas, amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se nós entendermos que esse padrão, esse ciclo vai ter continuidade, tem um outro ponto aqui. Nós podemos sim sentar, cruzar os braços e dizer assim, ó, Jesus Cristo nunca vai voltar.
Se o padrão é esse e ele vai continuar indefinidamente, de um chamado, apostasia, queda e um novo chamado, não vai ter fim. E se não vai ter fim esse padrão, Jesus Cristo não volta. Então o que precisa acontecer aqui? Esse ciclo precisa acontecer o que com ele? Interromper. Tem que haver um momento na história, meus queridos irmãos, em que esse padrão se quebra. Esse ciclo se interrompe. E aqui é onde entra, amados irmãos, a mão de Deus, a atuação de Deus na história, no remanescente, para interromper esse ciclo. E aí é onde nós entendemos mais amplamente essa questão, né, da sacudidura. Porque o próximo texto nos esclarece, olha só que coisa fantástica aqui. A igreja talvez pareça como prestes a cair. Se nós entendermos que o padrão se repete, a igreja cairia novamente. A igreja fatalmente apostataria e Deus teria que tirar da igreja um remanescente para continuar a missão. Mas o que Deus diz aqui? Ela? O que diz o texto? Mas ela não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão joeirados fora no joeiramento. A palha é separada do trigo precioso. É esse um transe terrível, não obstante importa que tenha lugar. Deus, amados irmãos, age para interromper o ciclo, chamado apostasia, queda e novo chamado. Tem acontecido assim como padrão ao longo da história, mas não pode continuar indefinidamente, porque senão Jesus Cristo não volta. A missão precisa ser cumprida. Então Deus age para que isso aconteça. Agora, quando é que começa a sacudidura? Será que a gente consegue identificar? Será que a gente consegue saber? Tem algum momento? Se existe exatamente um momento, né? Assim, especificamente, dia e hora, a gente não consegue definir. O que a gente consegue saber, meus queridos irmãos, é que nós já estamos vivendo no tempo da sacudidura. Ellen White já diz isso, né? Já dizia isso, estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, será sacudida. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem aos seus mandamentos por palavra e ação. Na história, né, nós conseguimos identificar, pelo menos até um determinado momento, um padrão de comportamento, vamos falar assim. Chamado apostasia, queda e um novo chamado. Mas vai chegar um momento na história, ou chega um momento na história, que Deus age para interromper esse ciclo. E nós já estamos vivendo essa época, já estamos vivendo esse contexto. A sacudidura ou o peneiramento é o processo através do qual Deus vai interromper esse ciclo. E aqui, meus queridos irmãos, está muito claro, né? A igreja, o remanescente no tempo do fim, não cairá. Parece que sim, mas não. Ela não vai cair. De modo contrário ao que aconteceu na história. Nesse momento, saem os apostatados. Sai o joio, como diz aqui o texto. O trigo permanece. Então esse é o processo que Deus usa. Agora, amados irmãos, é importante nós entendermos que nenhum ser humano pode agora assumir a cátedra de juiz, né? Para dizer assim, olha, todos esses que saíram, conforme o texto diz, são joio, e nós que estamos ficando na igreja somos trigos, né? Jamais a gente pode dizer isso. Por quê? Porque enquanto a porta da graça está aberta, há oportunidades tanto para o retorno, quanto para a saída. Tanto um quanto o outro, até o fechamento da porta da graça, pode mudar de time. Aqueles que saem agora, saem, quem sabe, né, enganados, estão iludidos, né, caem na real aonde estiverem, o Espírito Santo continua trabalhando no coração das pessoas, e essas pessoas se arrependem e voltam. Aqueles que acham, né, que são trigos, que estão aqui, que estão tudo bem, né, pode chegar um momento na vida e acaba abandonando, acaba saindo. Nós, seres humanos, amados irmãos, jamais poderemos ajuizar e dizer assim, olha, esses são joio, aqueles são trigos. Jamais. Mas nós precisamos entender que esse processo, apesar de duro, apesar de triste, né, apesar de dolorido, é um processo que precisa acontecer e está acontecendo
para interromper esse ciclo. Interromper esse ciclo, tá? Agora, para nós especificamente, nós que estamos aqui, né, nessa tarde, quando Deus fala lá na carta à igreja de Laodiceia, e diz assim, olha, estou a ponto de vomitar-te, nós precisamos entender, irmãos, que essa mensagem, né, do quase vômito de Deus, não é especificamente em relação à igreja como um todo. Essa mensagem é individual. Se você observar nas cartas ali, você vai ver que existe uma mensagem geral, né? Uma mensagem para a igreja, mas sempre o apelo ou a promessa é individual. Ao que vencer, né? Se permanecerdes fiéis até a morte. Então você vê que o apelo final é sempre de forma individual. E olha o texto aqui, ó, a mensagem aos laodiceanos aplica-se aos adventistas do sétimo dia que têm tido grande esclarecimento e não têm andado na luz. São aqueles que têm feito grande profissão, mas não andado a par com o seu líder, que serão vomitados da sua boca, a menos que o que, irmãos? A menos que se arrependam, obviamente. A oportunidade, a graça está ainda disponível a todos. Então, amados irmãos, a advertência de Deus para a igreja de Laodiceia, para a última igreja, a sétima igreja, né, ela é individualizada. É para mim e para você. É para nós, como indivíduos, não como organização. A igreja como organização não será rejeitada por Deus. Tá? No ano 34, Deus rejeita, vamos falar assim, a organização. Deus rejeita a nação de Israel, mas não rejeita os indivíduos. Qualquer judeu que se arrepende e se entrega para Jesus Cristo, aceitando a Ele como Salvador e Senhor da sua vida, se salva. Amém? Agora, no final, é o contrário. Deus não rejeita a organização, a igreja, o povo remanescente. Ele vai rejeitar ou vomitar o quê? O indivíduo. É individualmente que Deus faz uma alerta para nós, tá? Diga, meu irmão. Deixa eu ver se eu entendi. Há outro texto também que Ellen White diz o seguinte, né? É Deus quem permite ou quem coloca pessoas em posições de responsabilidade na igreja, e se há alguma falha nelas, Deus também trabalha para corrigi-los. Tira essas pessoas, inclusive, das posições de autoridade e corrige os possíveis erros que aconteçam na condução da organização. Tá? Por quê? Porque a organização é composta por homens e mulheres que são o quê? Imperfeitos, pecadores. Tá? Então, assim como aconteceu ao longo da história, obviamente, acontece hoje em dia. Tá bom? Deus está no controle e Ele opera para que o seu plano se cumpra, o seu propósito se cumpra. Inclusive, aparando as arestas. Tá certo? Mas vamos lá. Oi, Edson.
Isso. Exatamente. Um ponto que o Edson falou ali que me fez lembrar aqui, irmãos, é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é o seguinte. Em relação à salvação, Deus não faz acepção de pessoas. Não é assim que a Bíblia diz? Tá? Todo aquele que nele crê será salvo. Não é assim que a Bíblia diz, irmãos? Em relação à salvação, Deus inclui todos, não faz acepção. Mas em relação à missão, Deus exerce a sua soberania e escolhe e também atribui. É assim que Deus funciona, é assim que Deus trabalha, tá? Em relação à missão, a soberania de Deus é exercida e Ele escolhe e atribui. Em relação à salvação, não. Todos somos candidatos à salvação. Quer estejamos aqui dentro, como Edson disse, né? Quer estejamos em qualquer lugar, em qualquer denominação, em qualquer situação, todos, invariavelmente, somos candidatos à salvação. Jesus Cristo morreu por todos. Preciso acelerar para terminar, irmãos. E eu quero que vocês prestem atenção nessa relaçãozinha aqui. Nós já entendemos que o processo de sacudidura é um processo que Deus utiliza para interromper o ciclo de chamado, apostasia, queda e um novo chamado. Tem que interromper esse ciclo, porque senão Jesus Cristo não volta. Tá? O processo de sacudidura vai expurgar aqueles que não estarão preparados, vamos falar assim. Rapidamente, dando uma olhada no Espírito de Profecia, irmãos, nós temos essa listinha aqui, tá? Que identifica aqueles que serão, ou aqueles que correm um sério risco de serem sacudidos. Observe aí. Primeiro, os estudantes superficiais da Bíblia, obviamente. Segundo, aqueles que perderam a fé no dom profético. E será uma das últimas ações de Satanás é criar descrença em relação ao dom profético. Os que transigem comprometem com a verdade. Sabe aquela coisa assim, ó, meia horinha, não tem problema? Um gole não faz mal? Uma coisinha aqui ou ali? Transigir com a verdade, comprometer a verdade, está tornando você um sério candidato à sacudidura, a ser sacudido, a ser expurgado, a ser peneirado. Outro, os desobedientes, os descuidados e indiferentes, né? Os ambiciosos e egoístas. Né? Quem será sacudido, irmãos? A classe conservadora superficial, aquele que é só aparência. Sabe? Na igreja, no sábado de manhã, é aquela coisa assim, 100%, né? Sábado à tarde já começa a mudar, sábado à noite então já era. Acabou o cristão, acabou o conservador. Agora, irmãos, os que não controlam o apetite, Ellen White no livro Conselhos sobre Regime Alimentar diz assim: muitos que são parcialmente convertidos em relação ao regime cárneo abandonarão o nosso meio para nunca mais voltar. Veja que ela diz muitos, não diz todos, tá? Quer dizer, ela mostra ali uma séria preocupação de Deus em relação ao nosso regime alimentar, ao nosso estilo de vida, vamos falar assim. É preciso que nós estejamos atentos a esse aspecto aqui. Agora, esse bloco final aqui, os 4 últimos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Os 3 últimos, né? Ainda tem os orientados pelo mundanismo. Volta e meia a gente vê aí essas discussões, né, nos meios, tá? Falando a respeito do mundanismo dentro da igreja. Mundanismo na música, mundanismo no vestuário, essas coisas todas, tá? Aqueles que estão orientados pelo mundanismo também são sérios candidatos ou serão expurgados na sacudidura. Mas, irmãos, os invejosos e críticos, os fuxiqueiros, os que acusam e condenam, aqueles que promovem desunião, são candidatos ou são, assim, né, pessoas que serão sacudidas, serão expurgadas, serão exterminadas, vamos falar assim, né, do remanescente fiel. E eu digo uma coisa para vocês, irmãos. Eu entendo assim, essa ação aqui, esse pecado, essa atitude aqui, é a pior atitude que pode acontecer no meio da igreja, no seio da igreja. Foi justamente essa atitude, né, que começou no céu a rebelião.
Começou assim, irmãos. Invejoso, crítico, fuxiqueiro, acusando, condenando e promovendo a desunião. Foi assim que Lúcifer começou o pecado no céu. E é assim que ele tem trabalhado, né, com essa questão no meio da igreja. Então nós precisamos atentar a esse detalhe, irmãos, tá? Para que nós não sejamos sacudidos ou peneirados. Qual é o ápice da sacudidura? Qual é o ponto máximo da sacudidura, do processo de sacudidura? O decreto dominical. É ali onde finalmente será separado quem é e quem não é de Deus. Quem joga no time de Deus ou não. Esse é o processo final. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo sábado. Pelo menos algumas coisas aí. Eu gostaria de ler apenas um relato aqui, para nós finalizarmos o nosso estudo dessa tarde. Preste atenção. Eles estavam cantando uma canção para Jesus quando os soldados entraram com rifles nas mãos. O culto foi imediatamente interrompido pelos soldados do exército soviético, que invadiram o local da reunião com toda a selvageria. Ninguém sabia como eles tinham localizado aquela igreja clandestina que se reunia no mesmo local há bastante tempo. O que vocês estão fazendo aqui? Eles gritaram. Estão adorando ao Deus imaginário? Os membros da igreja ficaram assustados, pensando que provavelmente haveria mais soldados armados esperando-os do lado de fora para levá-los à prisão. Mas o que estava para acontecer era bem pior do que simplesmente ser preso ou morto. De repente o soldado em comando gritou: todos aqueles que são fiéis a Deus, fiquem em pé do lado direito da igreja, pois vocês serão fuzilados por sua fé. São vocês que decidem se vão viver ou morrer. Os fiéis a esse chamado Deus morrerão, mas os que o negarem sairão livres. 5 minutos antes, todos igualmente cantavam louvores a Deus. Mas agora era uma questão de vida ou morte. Muitos se levantaram e foram para a esquerda. Alguns poucos, corajosamente, colocaram-se à direita, enquanto faziam rapidamente suas últimas orações. Famílias separadas queriam ficar unidas, mas alguns estavam do lado e outros de outro. Um dos soldados disse: vocês do lado esquerdo já podem sair. Eles deixaram o local sem conseguir olhar no rosto dos seus irmãos e parentes, que em breve morreriam. Estavam tomados de vergonha. Quando somente os da direita ficaram, os soldados colocaram suas armas nos assentos e lhes disseram: nós também somos cristãos, mas queríamos adorar a Deus sem os hipócritas. Agora, vamos continuar o culto. Amados irmãos, hoje, todos estão muito parecidos. Está cada dia mais difícil diferenciar cristãos verdadeiros de simples réplicas. Convertidos e convencidos se misturam na multidão. Mas está chegando a hora da verdade. E quem não for de verdade, não vai suportar a verdade. Quem somos nós? A resposta a essa pergunta vai determinar se nós seremos sacudidos ou não. Porque a palavra de Deus em Romanos 13, versos 11 e 12, diz que nós que conhecemos o tempo, devemos nos despertar do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. E o apelo de Deus para nós nessa noite, nesse momento, é que nós devemos deixar as obras das trevas e devemos nos revestir das armas da luz. A última mensagem cantada que nós ouviremos agora fala justamente sobre isso. A nossa necessidade de despertarmos e estarmos prontos para o encontro com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. É o nosso desejo, a nossa oração. Amém. Amém. Essa música para mim é uma música muito forte, porque é um chamado para nós nos despertarmos, porque é hora de nós ouvirmos o chamado, porque Cristo está voltando. Que Cristo possa falar no nosso coração nesse momento, através desse louvor. Amém.
Já é meia-noite, o chamado já soou, anunciando que o noivo chegou. A igreja desperta, tentando encontrar o azeite do Espírito Santo. O joio e o trigo que estavam unidos, agora Deus vai separar. Pois a igreja invisível irá levantar-se afinal. Desperta, igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser o rebanho de um só pastor. O povo escolhido, os filhos de Abraão, espalhados no mundo estão. O povo de Cristo, restante de Israel, a igreja invisível se fez. São cegos que enxergam, são trigo no joio, ovelhas que estão sem pastor. Esses heróis quebrantados já ouvem a voz do Senhor. Desperta a igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser o rebanho de um só pastor. Gente de todas as tribos, de todas as raças, se unem para ser Israel. Todo o universo percebe a glória de Deus. Fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser o rebanho de um só pastor. Amém. Coloque-se em pé, por favor. O que nós vimos hoje? A característica fundamental do remanescente é as verdades que ele possui e não os erros que ele tenta, os pecados que ele tenta evitar. A sacudidura é a ação de Deus para interromper o ciclo de chamado, apostasia, queda e um novo chamado. O remanescente tem uma missão no final dos tempos, que é proclamar as 3 mensagens angélicas. E Deus nos alerta quanto à possibilidade, ao perigo de sermos sacudidos.
E Ele não nos deixa ignorantes em relação a isso. Precisamos entender isso. E o ápice da sacudidura, né, o ponto máximo da sacudidura é o decreto dominical. Quando finalmente, né, será separado de uma vez por todas aquele que é e aquele que não é de Jesus Cristo. E isso nós vamos ver no próximo sábado. Feche os seus olhos. Oremos ao Senhor. Amado Deus, maravilhoso Senhor. Obrigado. Obrigado por nos conceder essa verdade tão profunda e tão maravilhosa. Obrigado por abrir a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos para compreendermos a Tua Santa Palavra. Obrigado pelo alerta que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai querido, também pelas promessas que o Senhor nos concede. Queremos permanecer fiéis a Ti, mesmo em face da morte, porque queremos passar a eternidade ao Teu lado. Por isso, Pai querido, nesse instante nos colocamos em Tuas mãos, rogando que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos transforme, porque não queremos ser sacudidos nesse processo. Queremos permanecer fiéis a Ti e permanecer contigo por toda a eternidade. Esse é o nosso desejo, esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe. Feliz semana, o Ministério Jovem agradece a sua presença e nós esperamos vocês no próximo sábado para dar continuidade a essa série. Cumprimente seu irmão, abraço e desejo uma boa semana. Já é meia-noite, o chamado já soou, anunciando que o noivo chegou. A igreja desperta, tentando encontrar o azeite do Espírito Santo.